Se eu tenho uma ideia fixa, eu não estou mais expandido para várias ideias. Tenta entender dessa maneira, vamos tentar simplificar. Não é só isso, mas só para a gente entender. Então, quando eu me abro, eu tenho várias situações, várias possibilidades. Eu olho por esse ângulo, olho por ele, olho para vários pontos e tiro a melhor solução desta grande mente, que está aí, é só buscar a solução, para a resolução de um problema, meu ou de alguém, ou do que quer que seja. Certo? Ok. No monodeísmo, eu não estou expandido, porque eu parei em uma ideia fixa. Então, vamos pensar numa que é fácil de entender. A vingança. Tá? Então, a vingança é um processo de uma ideia fixa em destruir a vida daquele que me causou mal. Ou de uma humanidade que me fez mal. Quem assistiu o filme do Coringa? Fantástico. Maravilhoso. Tá? Então, mas vamos pensar. Então, não necessariamente é porque ele explica a psicopatia, tá? Dentro de um personagem. Muito legal, gente. Muito legal. Muito louco, muito material para discutir. Principalmente no curso de psicanálise. A galera lá deve estar pirando. Então, assim, num processo de vingança, onde eu não vejo mais nada, eu não consigo enxergar mais nada, eu não penso em mais nada. Mas você tem que foi traído e tá lá, e fica com aquela ideia fixa de ir pra cima e destruir. Então, não importa se venha 1 milhão de amores, se tem outra vida, se tem uma coisa boa, fica com aquela ideia fixa, não consegue pensar em mais nada. O que vai fazendo? Em vez de você estar assim, você começa a ficar assim. Uma ideia fixa. Então eu começo a ter um processo de monodeísmo, uma única ideia. Nesse processo eu fico para dentro. Eu não capto informação do externo, eu só fico para dentro naquilo. Então o que eu vou fazendo? A minha mente, o meu campo mental, ele vai atrofiando numa única ideia. Então, ao invés de expandir, eu estou contraindo numa única ideia. O vício também pode ficar. Pode, por exemplo, o vício acaba que, depois de um período, ele é uma ideia fixa. Sim. Né? Então, uma pessoa que tem um processo de vício muito denso, ele não pensa mais nada. Então, às vezes é uma pessoa boa, um ser bom que começa num processo de vício tão adensado. Então, vamos sempre jogar pro pior, tá? Primeiro que foi mais fácil de entender e segundo que se já estamos entendendo o pior, tudo o resto é mais tranquilo, né? Então, num processo da Cracolândia, por exemplo, ele não vê mais nada. Só tem uma ideia fixa e um objeto de desejo, mais nada. E aí ele fala, age, se movimenta, tudo com um único objetivo, mas nenhum outro. E aí ele faz coisas que não necessariamente ele faria se não fosse por conta do objetivo, por conta dessa ideia fixa. Vamos trazer outras. Dinheiro é a mesma coisa. E aí é onde eu falo que me preocupa essa história muito louca. Assim, eu não acho ruim, eu só me preocupo no nível de hipnose, tá? Que é a ideia fixa da meta e objetivo. Isso não é ruim, mas tem que tomar cuidado com a piração, entendeu? Porque aí eu começo. Então, quando eu tenho uma ideia, eu busco aquilo. Mas eu me ajusto as velas conforme o vento, eu vou entendendo que isso não foi tão legal. Eu tô ainda num estado sadio mental. Quando eu começo a passar por cima do mundo, a dane-se o resto, a dane-se a minha família, a dane-se tudo, eu começo a entrar num processo de piração. São aquelas pessoas que só focam numa única coisa e começam a enlouquecer. Terminam a vida extremamente solitárias. Claro que não, quando morreu todo mundo, acabou, né? Acabou a família. Mas quando tem um processo de fica só, não tem mais ninguém, ela começa a fazer assim, ó. Aí são aquelas pessoas que você conversa, mesmo que não seja essa coisa toda ruim, ela não fala outra coisa. Ela não sabe outra coisa. Tecnicamente, a pessoa mais velha, ela tem que ser o sábio. O pajé é o sábio. Sim.
da aldeia. Ele é consultado porque ele tem muitos olhares, porque ele tem muitas experiências vividas e de histórias contadas e de processos vistos com vários olhares e a partir do não julgamento. Então ele tem experiência nesse processo. O que está acontecendo com as nossas pessoas mais velhas? Até porque existiu um processo hipnótico e um processo bem complicado desde a década de 50. Não foi fácil, 50, 60 para cá não foi fácil, porque foi onde teve toda a modificação das notas musicais, né? Então teve uma quebra de harmonia, né? Então tudo isso mudou muito, e tudo isso, gente, engenharia do consentimento, tudo isso foi estudo muito profundo da mente humana, de como funcionava a mente humana, e aí esses estudos foram levados à pauta para o nazismo, eram estudos que Eles usaram de outra foram utilizados para manipulação em massa, para conseguir tudo que eles queriam, para neuromarketing, né? Então é muito fácil você gerar o desejo, né, naquilo, e ainda mais o desejo do que é o que eu falo todo o tempo. Eu posso tudo, eu vou conseguir tudo, e aí você tem o controle, e aí a pessoa entra, e quando você fala que não é, ela fica louca, desmorona. Então o grande lance é deixar a pessoa pensando que ela tem controle de tudo, porque ela fica buscando esse controle e ela é massa de manobra. Muito fácil, né? Porque ela busca esse desejo, e aí tem milhares de coisas. Então por isso sempre essa integridade aí pra gente entender. Porque aprender a vender é a coisa mais fácil do mundo. Se você usar as técnicas certas, facico, tá? E aí precisa ver o que é que você pode estar... mas são técnicas e não tem nada de errado se você vai levar uma coisa positiva, de fato, né? Porque com a mesma técnica você pode ajudar milhares de pessoas, né? Dá pra fazer um monte de coisa muito legal, tá? E o que você estava falando dos idosos dessa década para cá, o que... Acontece que eles ficaram fechados. Então, quantos a gente não vê que você vai conversar, ele não tem, parece que não tem sabedoria. Nem aquela simples sabedoria, porque não é a sabedoria de intelectualidade, né? É aquela sabedoria, sabe quando a avó falava umas coisinhas, que você fala assim, nossa, dentro da sabedoria dela, dentro da simplicidade tinha uma sabedoria, né? Porque viveu experiências, porque olhou para o mundo, mas tem muitas pessoas hoje que não tem. E isso também vem a serviço dessa manipulação toda, entendeu? De tudo isso, tá? Então, eles se fecham. Então, não necessariamente é um monodeísmo, mas só para vocês entenderem que quanto mais a gente amplia, então quanto menos eu julgo, mais acesso eu tenho ao diferente. Quanto mais acesso eu tenho ao diferente, mais informações eu tenho. Porque se eu fico sempre com o igual, eu só vou saber daquilo. Em todos os aspectos. Né? Se eu me abro para o diferente, eu vou ter de tudo. Não preciso ser tudo. Entende o que eu quis dizer? Não preciso ser tudo? Sim. Eu posso ser só o que eu sou. E aí... eu tenho o meu amigo que é gay, que é homossexual e a gente é amigo, embora eu não seja, é o diferente, e ele pode me trazer muitas informações, ele pode me trazer contextos que eu não conheço, ele pode me trazer, se eu tenho um paciente doente, ele é meu amigo, eu posso conversar com ele, como é que eu lido com essa situação. Eu não preciso viver aquela experiência para... Então, quanto mais eu tô ampliado para o diferente, mais bases de informação. E aí, vamos subir o nível da coisa. Subir o nível assim, mudar de dimensão. Eu acesso a mente dele porque tá aberta para mim. E eu não tenho preconceito. Porque se eu tiver preconceito, eu não acesso nem a mente. Porque eu não quero acessar aquela merda daquela mente. Aquele lixo daquele ser. Você barra, né? Você corta. Né? Para tudo isso. E tem inteligências que são muito importantes, tem inteligências que são menos importantes em alguns aspectos, mas não em outros. Então, quando você vê, por exemplo, motoboy.
Cara, pensa no que tem agilidade aquela criatura. Aí você fala, mas serve pra quê? Não sei, agora que eu tô sentada aqui não serve pra nada. Nesse exato momento não serve pra nada, mas eu tenho certeza que em algum momento pode servir. Entende o que eu quero dizer? E a gente critica muitas coisas, como se a gente colocasse pessoas em categorias, e aí a gente não percebe que a gente não tem acesso a esse campo energético que ela vibra. Até porque eu não quero nem pensar nisso, não olho para isso, não penso como uma mente daquela pode pensar. O porquê dele fazer as coisas daquela maneira, qual é o gatilho que aciona ele daquela maneira, o que eu posso usar quando eu for gatilhado de alguma maneira que ele tem para me oferecer. Então isso é expansão de consciência. Quanto menos eu julgo, mais expansão de consciência eu tenho, porque eu acesso as consciências.